Olá! Esse vídeo é uma visão geral do processo de criação de gráficos dentro do iDashboards. Irei demonstrar como criar alguns gráficos simples e também alguns avançados. Visto que há diversas formas de criar gráficos, irei focar em criar gráficos dinâmicos, o que significa que as informações do gráfico irão mudar automaticamente quando as informações da fonte de dados mudarem. Fazendo o login, você precisa de permissão de construtor ou superior para entrar no lobby e ver a opção Build. Usuários de visualização não poderão realizar o processo de criação de gráficos. Para criar gráficos diretamente, podemos ir até a aba de gráficos e clicar nesse botão para adicionar um novo, para criar seu gráfico aqui. Mas nesse exemplo, quero criar um gráfico no contexto de um dashboard. Por isso, eu criarei um novo dashboard para então criar 4 gráficos dentro desse dashboard. Há um outro vídeo que mostra o designer de dashboards, que é o ambiente em que estamos agora. Criarei 4 quadros. Selecionarei o da esquerda superior e criarei um novo gráfico. Antes de entrar em detalhes sobre os dados, quero mostrar como eles estão dispostos. Aqui temos uma tabela de custos com 4 colunas e 4 registros de dados, de Q1 a Q4, que podemos usar para construir os gráficos. Está com o nome de Media Costs e está em um arquivo do Excel que foi enviado anteriormente. Então aqui em Workbook Range, vou selecionar meu arquivo do Excel e encontrar o intervalo com o nome Media Costs. Aqui temos as mesmas colunas que vimos naquela tabela, e na próxima etapa, essa foi a definição dos dados, vamos definir os eixos do nosso gráfico. Temos 4 colunas disponíveis, mas não quero que todas elas estejam no gráfico. Então, para adicionar colunas a um gráfico, podemos clicar e arrastar, da esquerda para a direita, selecionar o eixo e clicar na seta simples, ou levar todos os eixos clicando na seta dupla. E nesse exemplo vou simplesmente dar 2 cliques no eixo dos trimestres e 2 cliques no eixo TV. Então essas são as colunas de dados que estão mapeadas com os nomes que vemos aqui. Farei um pequeno ajuste nesses nomes para que fiquem mais amigáveis ao usuário. Na próxima etapa, temos a biblioteca de gráficos. Se algum gráfico não estiver disponível por conta do conjunto de dados que foi reconhecido, ele estará acinzentado e com o nome taxado. Para esse exemplo, selecionarei o gráfico sugerido, que é o de barras agrupadas. Agora já temos um pouco de contexto. Você pode ler essas mensagens, que serão sempre diferentes, baseadas nos seus dados e no tipo de gráfico. Irei fechá-la, ela diz o que pode ser ajustado nessa tela, que é uma pré-visualização em tempo real do gráfico. Você pode mover o cursor sobre as barras e ter uma experiência interativa sobre como esse gráfico deve ficar, se você optar por salvá-lo sem fazer nenhum ajuste. No entanto, dentro das configurações básicas do gráfico, temos todas as opções para definir o título do gráfico, ajustar o tamanho da fonte, alinhamento do título, descrição do gráfico, plano de fundo, as margens, ativar as legendas, esconder o cursor, ordenar esses registros de outra forma, baseado nos valores numéricos ou pelo valor dos eixos, e diversas outras opções dentro das configurações básicas. Quando selecionamos qualquer gráfico dentro do iDashboards, eles terão as mesmas configurações básicas. Se definimos o título para esse gráfico de barras e voltarmos para a biblioteca, entramos nos velocímetros, abrimos um gráfico do tipo meio velocímetro, e ele terá as mesmas configurações básicas que um gráfico de barras, nesse exemplo. As coisas começam a mudar quando, depois das configurações básicas, estão as configurações de barras agrupadas, que são específicas de acordo com o tipo de gráfico de barra que foi selecionado. Existem muitos ajustes que podem ser feitos nessa seção e também a maioria dos gráficos possui essa terceira seção de opção de formatos, que é onde podemos adicionar cifrões, casas decimais, definir arredondamentos. A próxima é a configuração de cores, onde podemos definir as principais cores dos gráficos, como a cor das barras ou das fatias em um gráfico de pizza. Também podemos definir detalhamentos, caso esse gráfico precise ser detalhado em um outro gráfico, outro dashboard ou relatório, diversas opções diferentes de detalhamentos. Nesse exemplo, deixarei esse gráfico bem simples.
Vamos finalizar esse gráfico e dar um nome. Vou apenas copiar o título e usá-lo como nome. Uma vez que esse gráfico foi salvo, eu ainda posso continuar fazendo ajustes. Já foi salvo. E ao terminar, posso apenas fechá-lo. Já que eu havia selecionado esse quadro, o gráfico foi gerado nele. Vou criar um outro gráfico simples para dar um exemplo do padrão. Selecionamos o quadro, clicamos em Novo Gráfico, definimos de onde virão os dados, vou selecionar a mesma fonte novamente, vou puxar essa coluna e mais outras duas que não usei da primeira vez e selecionarei um gráfico diferente, que será um velocímetro com duas faixas. Veja que os com 3 e 4 faixas estão acinzentados, e passando o cursor por cima há essa mensagem dizendo que não tenho dados numéricos suficientes no eixo Y para que possa usar esse tipo de gráfico. Novamente podemos pré-visualizar como ficará o gráfico. E terminando, também vou salvá-lo. E também usarei o nome desse gráfico como título. Então aqui estão meus dois gráficos. Se eu desejar ver como um usuário de visualização, posso ativar essa opção. E podemos ver que, sem nenhuma magia, esses gráficos são interativos entre si, pois compartilham os mesmos valores usados no eixo X e também são interativos em ambas as direções. Esses são dois gráficos simples, mas eu também gostaria de avançar e construir alguns gráficos mais complicados. Nesse outro conjunto de dados, temos informações de compras, onde há 1, 2, 3, 4 colunas de dados e aproximadamente 7.000 linhas de informações. Então podemos rolar, rolar e rolar por essas informações. Poderia continuar descendo, mas não é esse o objetivo. Então criarei um novo gráfico na direita superior. Vou selecionar a mesma planilha e escolher o novo intervalo nomeado, onde podemos ver que essas são as mesmas 4 colunas da tabela. Nesse caso, vou trazer essa coluna de gerente para o eixo X e pedidos para o eixo Y. Para este, a sugestão não veio como gráfico de barras, veio como um gráfico de tabela. Aqui também há uma mensagem dizendo que os dados para esse gráfico passam do limite de 4.000 linhas e somente as primeiras 4.000 linhas serão usadas. Porém, as informações mostradas podem não ser exatas. Bom, olhando para esse gráfico e descendo as informações, isso não é o que eu gostaria. Podemos nos conectar a milhões de registros de informações, mas a capacidade de apresentar dados do gráfico está limitada a no máximo 4.000 linhas, e o administrador pode definir como 4.000 ou menos. O que eu precisava realmente, o objetivo do gráfico, era na verdade inserir uma função count. Posso pré-visualizar os dados usando essa opção, e podemos ver que isso nos dará um agregado, contando os pedidos e agrupando esses pedidos com o seu respectivo gerente. E esse era o objetivo do gráfico. Então, agora há um método que converte uma coluna de valores de texto, uma string, em uma coluna de valores numéricos. Como podemos ver, isso nos deu acesso para ter diferentes tipos de gráfico. Para esse exemplo, usaria um gráfico de colunas agrupadas. O gráfico ficará assim. Talvez eu apenas altere a cor para dar um aspecto diferente. E vou salvá-lo. Aqui está meu novo gráfico, e no quadro inferior eu vou construir o último gráfico. Agora, o que eu realmente busco nessa base de dados extensa, 7.000 linhas, é encontrar qualquer problema onde haja pedidos não aprovados e ajudar a identificar uma pessoa cooperativa ou um ponto fora da curva, esse tipo de informação. A maior parte dos passos que eu quero mostrar nós já passamos nesse gráfico alaranjado. Portanto, nesse caso eu clicarei em abrir gráfico e selecionarei o último gráfico que acabei de salvar. Ativar esse botão para que seja criada uma cópia desse gráfico como um novo gráfico
E ok. Agora temos que dar um nome e eu tenho aqui uma cópia exata. A única coisa diferente é o título e o nome do gráfico. Todo o resto é igual. Para editar esse gráfico existem duas formas. Posso selecionar o quadro e clicar em editar gráfico, ou posso apenas dar 2 cliques no gráfico. Isso nos traz para o designer de gráficos e começamos já na última etapa. No geral, porque normalmente editamos gráficos existentes para alterar apenas o visual. Voltaremos para as etapas iniciais desse gráfico e adicionaremos alguns filtros. Inserir parâmetros e filtros são tópicos mais complicados para uma outra hora, mas nesse exemplo eu criarei alguns filtros. O primeiro filtro que quero criar é para quando o status do pedido for ou não igual a aprovado. Então a coluna é aprovado, a condição é igual e o valor que quero filtrar são todos os não, ou seja, todos os que não estão aprovados. O segundo filtro será de valor, maior ou igual a $5.000. Então é tudo que não estiver aprovado de valor maior ou igual a $5.000. Nessa próxima etapa, temos os pedidos sendo contados, mas também quero ver o valor em dólares. Vou arrastá-lo para cá e quero que esse valor seja somado. Também irei alterar o tipo de gráfico, pois há um tipo diferente que me ajudará a mostrar o que preciso. Aqui está nosso novo gráfico, e podemos ver de cara que há um ponto fora da curva. Aqui temos Deixe-me ajustar novamente as cores. Então as barras verdes representam a contagem de pedidos. As linhas em laranja representam o valor em dólares. Também posso melhorar esse valor, limitando para 2 casas decimais, adicionando um cifrão como prefixo. E essa pessoa tem 29 pedidos, no valor de $171.000. E aqui podemos ver a posição entre pedidos e dólares. Esses gerentes parecem seguir um mesmo padrão, pois se o número de pedidos está alto, o valor em dólares está alto. Se o número de pedidos está baixo, também está o valor. E temos esse cara, o Cid, que está fora da curva nesse exemplo, pois tem uma quantia baixa de pedidos e um valor em dólares extremamente alto. Então existem muitos pedidos não aprovados nesse ponto aqui. E é exatamente isso que eu buscava nesse gráfico. Voltando para a pré-visualização em tempo real, novamente temos a interação inteligente funcionando entre os 2 gráficos da direita e entre os 2 gráficos da esquerda. Como os 4 gráficos já foram salvos, é uma boa hora para lhes dizer que gráficos e dashboards são salvos independentes uns dos outros. Então, esse ícone em vermelho pulsante indica que um dashboard não foi salvo. Assim, preciso salvar esse dashboard se quiser obter esses 4 gráficos de uma vez só. Caso contrário, amanhã ou depois, se eu não tiver salvo o dashboard, posso criar um novo dashboard e simplesmente inserir aqueles 4 gráficos. Espero que tenha ajudado a demonstrar o processo de criação de gráficos dentro do iDashboards. Há ainda mais informações se você acessar o manual do usuário. Obrigado e até a próxima!